Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai ver esse vídeo. Mais uma vez é um privilégio estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. E eu queria compartilhar uma palavra hoje que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Se você tiver uma Bíblia aí, você pode abrir ou pode ler depois. Evangelho de Mateus, capítulo 18, no versículo 1, diz o seguinte: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Versículo 3, eu vou frisar: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornar como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Queridão, esse é o texto da palavra de Deus. Palavras do próprio Jesus. Hoje eu estou aqui gravando esse vídeo num quarto infantil. Alguns jogos, alguns temas. Isso é de propósito para poder ilustrar para você, meu querido, que criança é a pureza, é a sinceridade, é o amor, a compaixão que Deus espera em todas as pessoas. A criança, irmão, ela não julgaria a minha aparência nesse momento por causa desse chapéuzinho, que aliás é de propósito. Ela simplesmente viria até mim e ia gostar de tirar esse chapéu e de colocar na cabeça dela, ou ficar tirando e colocando na minha mesmo, só para poder se divertir. Ao contrário, por exemplo, não seria se eu tivesse com esse boné, irmão. Essa bombeta talvez fizesse diferença para as pessoas que estão me avaliando do outro lado. Para os malucos que curtem uma bombeta e não um chapéuzinho. Tá ligado? As pessoas que julgam pela aparência e não por aquilo que a pessoa é por dentro. Porque uma criança, ela vai ser atraída por um adulto que seja ele simpático, que seja ele maleável, e deixe ela pegar o chapéu, tirar, colocar, ou que seja o boné. O que acontece é que nós crescemos, todas as crianças crescem, e o interesse pelo chapéu já não é como o outro, de tirar e de achar engraçado. Agora ela vai começar a querer usar ou não o chapéu, usar ou não uma bombeta, e julgar o outro pela bombeta, pelo chapéu ou pelo que ele usa. Assim somos nós. E aí então nós trilhamos os nossos caminhos, irmãos. Trilhamos os nossos caminhos de acordo com aquilo que nós vivemos, com a realidade da nossa família, com a realidade dos nossos amigos, as pessoas que nós andamos. Mas a verdade é uma só. Jesus vem e diz para esses discípulos que indagaram quem seria o maior no reino dos céus. E ele diz: aquele que se tornar como uma criança. É esse. Ele tem que se tornar uma... Mas como ser como uma criança? É engraçado que criança, ela comete as suas brincadeiras, as suas falhas, e a gente, pela sua natureza, nós rimos, nós gostamos. Mas quando é um adulto agindo como uma criança, qual será a nossa reação? E Jesus nos desafia a sermos como criança, mas no quê? Eu quero destacar para você duas coisas que o Senhor espera que você seja como uma criança. Duas. Mas antes de se tornar como uma criança, ele dá uma direção. E ele diz no versículo 3 o seguinte: em verdade vos digo, se você não se converter, ou seja, você já ouviu bastante essa história de converter, é convertido, não é convertido? E converter nada mais é, irmão, do que mudar a rota. Se você caminha para cá, nessa direção,
Então o Senhor te convida a mudar a rota para essa direção. O Senhor te chama para que você ande agora nessa direção e não mais nessa. Só que não só andando nessa direção sem destino e sem compromisso ou sem nada. Ele te chama para que você caminhe nessa direção. E enquanto caminha nessa direção, você vai se moldando aquilo que Ele espera, que é que você se torne como uma criança, até o dia de você então poder entrar no reino dos céus. É isso que Ele está dizendo aqui. Eu quero dizer duas coisas que o Senhor espera que nós façamos aqui como criança. A primeira é que nós sejamos sinceros. Sabe, irmão, nós vivemos de aparência demais. Seria difícil nós encontrarmos uma criança que escolheria entre o chapéu ou o boné para impressionar outra criança, ou para impressionar outro adulto ou um amigo. Ela simplesmente é o que é, e ela não se preocupa em parecer não ser o que ela é. Ela quer ser criança. E ela quer então interagir com as outras pessoas como criança. E nessa sinceridade, querido, em que ela caminha, ela não consegue guardar mágoa de ninguém. Você já reparou duas crianças brincando? De repente sai uma briga e um empurra o outro por causa de um brinquedo ou outra, mas não dá uma hora, não dá meia hora, eles já estão brincando de novo, sorrindo e se divertindo. Você já viu uma criança sendo corrigida pelo seu pai ou pela sua mãe? E sendo corrigida pelo seu pai e pela sua mãe, ele até fica meio receoso, ele chora. Mas ele quer chorar nos braços do próprio pai ou da própria mãe. Isso me leva ao segundo ponto, irmão. Que a sinceridade dessas crianças levam a elas a viver como elas são. Primeiro ponto, né, ainda. É como elas são. E eu queria deixar para você, queridão. Não se molde para ser aceito por ninguém. Porque se você se moldar para ser aceito por alguém, você vai deixar de ser você mesmo. E se você deixar de ser você mesmo, você deixará de ser aquilo que Deus quer que você seja. E consequentemente, a sua sinceridade não existe. Portanto, seja o que você é. Busque melhorar a cada dia, mas seja o que você é. E o segundo ponto que eu quero deixar com você, meu querido, é justamente o que eu falei a respeito da criança sendo corrigida pelo pai. Não importa qual seja a correção, não importa o quanto a criança chora, não importa o quanto ela grita, ela reclama, ela sempre vai voltar para os braços do pai ou da mãe. E eu queria deixar para você aqui justamente isso. Eu não sei o quanto Deus tratou com você na sua vida. Eu não sei o quanto você se amoldou para ser aceito por outros. Eu não sei o quanto você tem sofrido por estar onde você está. Mas eu sei que assim como uma criança que mesmo esperneando, chorando, ela volta correndo para os braços do pai para poder chorar nos braços do pai, assim Deus espera que você haja. Que você volte para Ele. Que você o encontre e o abrace. Que você se achegue até Ele. Queridão, você pode ter cometido o que for. Você pode estar onde estiver. A palavra de Deus diz que a mão de Deus, querido, ela não está encolhida não, para que não possa te alcançar. E os seus ouvidos, eles estão abertos e atentos para a oração que você fizer. Só a única coisa que ele diz é que os seus pecados, os meus pecados, é que fazem separação entre nós e ele.
Mas mesmo assim, Ele te convida a voltar. E nesta tarde eu estou aqui, nesta manhã, nesta noite, para dizer para você, queridão, não importa qual é a disciplina que Deus está te dando, Ele espera que você volte para os braços dele como uma criança, sincera e perdoadora, assim como Ele te perdoou. Não importa qual for o seu pecado, o Senhor morreu na cruz por ele. Por isso, volte para Ele, volte para os braços dele e chore no seu colo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus e fiquem com Deus.